Olá, estamos iniciando mais um podcast FenaBio e Comex Sem Fronteiras. E, gente, eu sempre digo, né, que os temas são ótimos, mas o tema de hoje, particularmente para mim, é entusiasta. Eu que sou uma apaixonada por tecnologia, por IA e soluções que busquem trazer inovação, trazer competitividade. Esse tema aqui de hoje não poderia faltar na FenaBio. E eu já vou dar, não vou dar spoiler não, eu já vou apresentar para vocês o meu convidado hoje, que é o Felipe, da TOTUS, e ele veio aqui hoje para contar para a gente como a inteligência artificial, a inovação nesse mercado veio para agregar valor às nossas indústrias e principalmente ao nosso segmento sucroenergético e também de biocombustíveis, bioenergia. Felipe, com você a palavra. Primeiro, muito obrigada por aceitar meu convite, estar aqui conosco. E antes de tudo, para aqueles que ainda não conhecem o Felipe, por favor, você poderia se apresentar? Claro, Cris, o prazer é todo meu, uma satisfação poder contribuir com esse tema numa feira tão importante aqui Com toda para a nossa certeza. região, para o estado de São Paulo e para a economia nacional. Bom, eu me chamo Felipe Póvoa, eu sou diretor da TOTUS, cuido de uma operação no interior paulista, da operação de Ribeirão Preto e Limeira, e hoje eu dirijo 150 municípios ao entorno dessas duas unidades próprias. A TOTUS, acredito que o seu público deva conhecer, mas a TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil e esse ano, mais uma vez, marca presença aqui na FenaSucro, trazendo inovação, trazendo tendência, mas eu acho que mais do que isso, trazendo o nosso posicionamento para o mercado brasileiro. Excelente. E vem trazendo inovação, inclusive, né? Já Sim. em conjunto com o que a FenaBio esse ano vem buscando, né? É um ano, assim, que é um marco, até porque a gente está com a TALAC acontecendo, a gente tem várias situações acontecendo e eu vou ousar dizer que esse ano é um marco dentro de vários que já houveram dentro da FenaBio e FenaSucro, no caso, né? Mas a gente está partindo por um momento extremamente importante, onde o nosso mercado, o Brasil, vem sendo colocado num cenário geopolítico importantíssimo. Você acompanhou que recentemente foi aprovado o SAF, com a utilização dos combustíveis, biocombustíveis brasileiros. A gente teve o anúncio recentemente também de que a Companhia Internacional Marítima aprovou a utilização de etanol de origem milho do Brasil. Então, ou seja, nós temos uma demanda crescente, uma escalada a ser vencida para realmente nos consolidarmos geopoliticamente num cenário aonde o Brasil tem tudo para ser referência, já é referência, mas se consolidar e permanecer. E para isso a gente vai precisar de inovação e de escala. E o que você estava me contando agora há pouquinho sobre as soluções que vocês estão trazendo, as novidades, promete ajudar a escalar muito esse mercado, né. E já adiantando um pouquinho, fala pra gente, sobre qual é a visão e o que você traz de novo aqui para a FenaBio, porque você acompanha a FenaSucro há anos, vocês apoiam esse segmento, estão na maior parte dos meus clientes, como você bem comentou, mas você está trazendo novidades, né. E eu já quero chegar nelas logo de cara, porque eu estou entusiasmada. Legal, isso mesmo, Cris. A TOTUS sempre investiu no agro brasileiro, né? A gente sabe o poder, a capacidade do agro de gerar riqueza para o país. É um segmento que nós tratamos dentro de uma vertical de negócio na TOTUS. Somos organizados em 12 verticais de negócio, são 12 segmentos de mercado que nós atuamos e o agro é um deles. Então, nós temos profundidade quando se fala em desenvolver soluções orientadas ao segmento e aos subsegmentos que o agro contém, e toda a cadeia de valor em volta dele. Esse ano, a gente resolveu quebrar o padrão, né, de trazer solução só para o segmento, e a gente traz para a FenaBio o que nós estamos trazendo para o Brasil, para o mercado brasileiro, que é o primeiro foundation de IA B2B do mercado brasileiro. Para ficar mais fácil para quem nos ouve hoje, é uma fundação, é uma infraestrutura que permite a criação de agentes de IA para finalidades das quais vão desde analisar dados até tomar decisões
numa velocidade muito maior do que tradicionalmente ou analogicamente seria feito. Então, o que nós acreditamos é que essa disrupção, trazendo a primeira infraestrutura B2B de IA do mercado brasileiro, vai permitir acelerar os negócios no campo, nas indústrias, no agronegócio e fazer com que o Brasil continue sendo esse protagonista no setor no nível mundial. E, pelo que a gente estava conversando, cada solução, né, existe a espinha dorsal, mas cada empresa tem a possibilidade de desenhar a sua própria solução, que é exatamente o que os agentes vêm fazendo, né? A gente já conhece sobre IA e o que é possível modificar e customizar dentro de cada operação. Mas vocês vêm trazendo algo que é uma IA muito avançada, né? Além do que a gente conhece, que é a criação desses agentes, otimizando, trazendo uma automação melhor e mais confiável dentro das empresas É isso. e se comunicando diretamente com os sistemas da TOTVS, é isso mesmo? Exatamente, Cris. Eu vou dar um pouquinho de clareza sobre esse tema, que eu acho que sair do Techniquez é importante para entender, Aham. né? O IA é algo que, no primeiro momento, soa como um tema muito abstrato, mas quando você vai para a essência do que ele propõe a fazer, se torna fácil entender. Hoje a gente está nessa primeira etapa mirando processos que são extremamente repetitivos, onde eu preciso de um capital humano muito alto para realizar aquela tarefa. Então, o que eu faço? Eu pego aquele processo, eu trago aquele processo para contexto de negócio e eu treino esse agente para esse contexto. Então, a nossa IA, se comparado com uma IA tradicional de mercado, um ChatGPT, um Gemini, que são IAs generativas, a minha IA se difere dessas porque ela é uma IA especializada. Ela entende o contexto de negócio. Então, vamos pegar esse tema de bioenergia, por exemplo. Como é que eu capacito a minha IA? Eu tenho todas as transações e processos definidas dentro do meu sistema agro ou do meu sistema sucroenergético ou do meu sistema de multicultivo. Então, ali dentro eu tenho todo o processo, a infraestrutura de dado organizado. O que eu faço é treinar a IA para executar essas tarefas dentro desses processos, entendendo aquele dado e trazendo uma resposta ou uma execução de tarefa num tempo muito inferior ao que um humano faria. Então, eu libero a capacidade produtiva humana dessa empresa, esse profissional ele deixa de ser responsável por todo o processo, ele vai interagir em poucas etapas ou talvez só no final na validação do resultado do agente, para que esse profissional seja realocado. Posso pegar um exemplo? Pode. Vamos lá. Talvez não seja o mais feliz, aí você me perdoe. Mas dentro de uma usina de açúcar e álcool, a gente tem o departamento de logística. Eu vou pegar Perfeito. um departamento coligado comigo, né? Perfeito. Minha logística é internacional, mas vamos pegar logística. Não me xinga, gente. Eu vou pegar logística porque é o que eu faço. A gente pega aqui o departamento de logística. Em logística, ela envolve o envio dos caminhões até as plantações, envolve muitas vezes levar a levedura, ou trazer isso, ou trazer aquilo, entregar. Ou seja, a logística dentro de uma usina ela é extremamente burocrática e eu chego a dizer que até repetitiva, porque você tem que informar que horas que saiu o caminhão, existe, isso normalmente é apontado manualmente, dentro de um sistema, de uma planilha, enfim, normalmente todos já têm um sistema. Mas existe alguém que pelo rádio monitora onde está o caminhão, coloca ali que horas que ele saiu, a hora que ele chegou, ou ele está vendo lá pelo GPS, ele tem até algum tipo de automação, mas existe todo um departamento de logística repetitivo, né, colocando ali se furou o pneu, se não furou o pneu, e ele vai colocando tudo isso dentro de planilhas e de sistemas. O que você está me falando é que essa questão, que onde ele vai digitando tudo manualmente e que pode haver falhas, ela provavelmente pode ter um agente que vai fazer isso por aquele ser humano. É claro, o ser humano vai continuar existindo ali Sim, para auxiliar, mas é isso mais ou menos que você está me é dizendo? isso. O que eu estou dizendo é um pouco além disso também. Por quê? Você narrou um processo
onde a gente quebra ele em tarefas. Aham. Então você tem a tarefa de gerar o embarque, a tarefa de registrar a chegada, a tarefa de checklist, de carregamento, de registrar a saída, do deslocamento. Exato. Enfim, você tem Abastecer. múltiplas tarefas. Então eu diria que eu terei um agente para cada uma dessas tarefas e um agente orquestrador, que quando uma tarefa termina, esse agente comunica com o orquestrador e ele starta a próxima tarefa do próximo agente. Então ele vai orquestrando toda essa rotina e vai dando os insights para o usuário. Por exemplo, um dos Perfeito. insights pode ser: há uma tendência de atraso, porque ele demorou para chegar, para carregar, essa demora impactou no lead time de trânsito e há uma probabilidade dele atrasar. Então, quem está avaliando isso pode tomar uma decisão. De Eu informar, por realoco exemplo. a chegada, eu reorganizo a programação de descarga. Agora, pensa num futuro próximo, eu diria daqui 5, 10 anos. Eu Muito tenho um menos, agente, hein? muito menos. Eu tenho um agente lá do outro lado, lá no local de desembarque, falando com o agente de embarque, com o orquestrador, e ele está prevendo todas essas falhas. Então, aquele agente onde vai receber a carga, ele faz a reprogramação automática. Entende onde a gente pode chegar? A gente pode Incrível. chegar numa capacidade que a gente chama das empresas agênticas, das corporações agênticas, onde o ser humano ele dedica o que ele tem de mais poderoso, que é a capacidade criativa, para criar coisas, enquanto a operação é dirigida por agentes que executam tarefas. O pessoal em casa pode estar se perguntando: eu estou achando incrível, eu estou vendo a possibilidade de aumentar a produção, de ajudar na escalada de que nós tanto precisamos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a necessidade de escalar o mercado, né, a produção. Mas eu imagino que quem está assistindo a gente está pensando o seguinte, principalmente o operador lá do outro lado: significa que o meu emprego está indo embora? Essa é uma pergunta que todos fazemos, inclusive nós que estamos aqui sentados conversando. Sim. Eu vou dar um exemplo histórico, né? Na Revolução Industrial. Imagine que os trabalhadores de uma mina cavavam as minas com pás. E, de repente, eles desenvolvem um mega trator com uma pá extremamente robusta que substitui 100 profissionais com um único trator. Aconteceu Essas exatamente assim. pessoas, elas perderam o emprego ou elas foram realocadas? Porque esse trator, eu preciso de aço, eu preciso de mão de obra para usinar o aço, eu preciso de montadores. Então, esse profissional ele foi realocado por uma atividade, Ele fez uma transição, uma né? transição, uma atividade que empregava-se mais capital intelectual, então ele precisou se capacitar para aquela nova atividade. E que inclusive paga melhor, né? E que inclusive paga melhor. Isso é a disrupção que a tecnologia traz para o mercado e que força o mercado a se reinventar. Então, a gente não acredita que as pessoas vão perder o emprego. O que a gente acredita é que essas pessoas elas serão substituídas por outras pessoas que usam IA. Porém, Ou elas poderão se preparar. exato. Porém, como elas têm hoje o acesso às IAs, hoje os nossos filhos têm acesso em IA no celular. Hoje o profissional de vendas tem acesso a IA no computador. Qualquer ser humano pode ter acesso. Então, o que a gente acredita? Que a inteligência humana somada à inteligência artificial gera resultados exponenciais. Então é a fusão dessas duas inteligências que vai ditar o futuro da nação, o futuro da humanidade. Nossa, incrível. Eu realmente estou encantado com o que você está trazendo. E me diz, vocês já estão em processos pilotos? Já existe cases sendo implantados? Me conta um pouquinho sobre. Muito legal. Esse ano, nós lançamos no começo do ano os nossos primeiros agentes. Então, nós criamos agentes que interagem com os nossos back-offices, com os nossos sistemas de gestão. Então, eu já tenho o agente implementado fazendo atividades que eram extremamente repetitivas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos agente de conciliação bancária. Imagine uma indústria, um varejo, que eu tenho diversos meios de pagamentos. A minha empresa? Cartão, boleto, etc. Como era feito o processo de conciliação anteriormente? Cruzava título com
o comprovante do pagamento. E muitas vezes várias formas de câmbios, né? Quando a gente fala Exato. uma empresa que exporta, importa. Você aumenta a complexidade, porque você Aham. pega uma fatura, uma invoice, você tem que cruzar a cotação do dólar do dia, etc. Hoje, nós temos agentes já espalhados pelos nossos clientes que realiza essa tarefa 24/7. No dia seguinte, às 8 da manhã, 24/7. o analista financeiro ele chega, ele só trata o quê? As exceções, aquilo que o agente não conseguiu conciliar. Então, toda a carga de trabalho massiva já foi realizada. E a diferença é que o que você está trazendo, eu já pensei, né? Você falou sobre. Eu vou pegar um bem conhecido do mercado, o ChatGPT, por exemplo. Se o ChatGPT ele não tiver, mesmo que seja o Master Premium Plus, Aham. Mega, se não tiver a máquina ligada ali funcionando o tempo todo, alguém ali cutucando ele de vez em quando, ele não consegue fazer isso. Ele vai chegar, ele vai acabar te respondendo: eu não consigo fazer. Ele vai A ter que ter su- acesso ao é, dado. mas a sua plataforma, a sua solução é. Não, ele não consegue fazer porque você pode dar a missão para ele, mas ele fala assim: ah, então eu só consigo fazer enquanto você estiver aqui com a minha máquina ligada e estiver implementando. Ele vai fazer uma pergunta e ele vai travar. É assim que hoje ainda acontece, mesmo que seja um bom chat, bom chat, digamos assim. A Uma gente boa usa o chat porque LLM. ainda é algo que vem na É, cabeça, né? vamos dar o LLM qualquer. Exato. Mas você está trazendo algo que é disreputível mesmo, né? Uhum. Que ele vai estar ali durante a operação se autoalimentando. E quando o operador chega ou troca de turno, a informação está ali. Só Exato. com questões que ele não conseguiu resolver para perguntar: olha, o que que eu faço com isso? Até ele aprender o que ele faz com aquilo, e numa Perfeito. próxima vez ele já vai ter trazido a solução. Esse é o caminho que eu estou entendendo? Esse é o caminho, é o que acontece hoje, né? O agente, ele trabalha no maior volume de processamento possível, ele faz as análises, toma decisões, ele é autônomo muitas vezes para tomada de decisão, e quando algum elemento ficou ausente no processo, como por exemplo, o número do título, nesse caso de uso que eu dei da conciliação bancária, ele não tem como checar a informação. Então, para Ok. não executar uma transação incorreta, essa exceção vai ser tratada pelo humano. E o humano vai popular esse dado e vai, de fato, executar a tarefa. Mas entenda, eu tenho clientes que realizam 100 mil operações por dia, 1 milhão de operações por dia. Então, a capacidade humana para suportar isso versus a capacidade da máquina é muito diferente. E aí esse profissional, ele vai fazer o quê? Tratar as exceções. É exatamente esse o princípio. E aí você deu o exemplo de uma infraestrutura, né? Por exemplo, eu estou sem energia, eu estou sem o computador ligado. Como é Exato. que eu resolvo isso? A TOTUS, ela hoje é a maior nuvem brasileira. Então, ela não depende de infraestrutura terceira. Nós temos a nossa própria operação cloud, TOTUS Cloud. Os nossos agentes, eles rodam na nossa nuvem. Então, eu tenho alta disponibilidade. Eu tenho 14 data centers espalhados no Brasil, cada um com suas redundâncias, cada um com suas infraestrutura necessária, energia, etc. Então, eu tenho essa capacidade computacional espalhada. Esse risco de um agente parar de funcionar por algum problema de infraestrutura, ele é quase nulo hoje no cenário da TOTUS. É o que a gente está preparando de melhor para o mercado. Perfeito. Felipe, pensando no cenário, né, que nós estamos aqui dentro da FenaBio, da FenaSucro, pensando nesse cenário, e até porque, infelizmente, a gente vai ter que terminar nosso episódio hoje, mas já fica o convite para a gente continuar esse bate-papo lá no Comex Sem Fronteiras, Vai ser um prazer. para a gente trazer essas nuances todas para os nossos clientes em comuns, ou para aqueles que estão nos ouvindo, que querem saber mais, inclusive. Mas antes disso, eu gostaria da sua reflexão e da sua análise, olhando para o cenário geopolítico hoje do Brasil, onde nós estamos posicionados e o que se desenha como possibilidades para nós, possibilidades reais. Demanda mundial, como a TOTUS e a automação, inovação, pode fazer com que a gente consiga escalar e realmente se tornar
vou dizer, para o que nós viemos a ser, um país realmente referência mundialmente em tecnologia, commodities, sim, que a gente tem que ter orgulho disso, mas em inovação, em questões ambientais, porque nós somos, né, nós produzimos, é o país que mais produz bioenergia, é o país que mais produz biocombustível de forma renovável e limpa. Sim, Então, como a IA e como a TOTUS pode ajudar esse cenário? muito bem. Primeiro, no contexto TOTUS. A TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. São 70 mil clientes. Hoje nós lideramos 12 segmentos de mercado com soluções com alta profundidade técnica e nós atendemos do micro, o pequeno, o médio e o grande cliente. Então a gente acredita no Brasil. A gente hoje tem 25% do PIB brasileiro sendo processado pelas nossas soluções. Então a nossa responsabilidade com a economia brasileira é muito alta. Imagine se a TOTUS para, a economia para. E nós temos hoje o cuidado de investir nos últimos 5 anos algo em torno de 3 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, justamente para tornar o Brasil mais competitivo do ponto de vista de tecnologia. Então a gente traz as nossas inovações, como eu dei o exemplo aqui nesse podcast, do primeiro Foundation brasileiro de IA B2B do mercado, assim como outras inovações que a gente está trazendo o lançamento aqui na FenaBio também. Tudo Inclusi isso, por Perdão, favor. pode continuar. Tudo isso por quê? Porque a gente acredita que a tecnologia ela tem a capacidade de potencializar o resultado de pessoas e empresas. Inclusive, esse é o nosso propósito: potencializar o resultado, o crescimento de pessoas e empresas através da nossa tecnologia. Então, nós continuamos investindo e continuamos acreditando nesse Brasil como protagonista, como referência mundial no setor. Inclusive, você tem agora Sim. uma palestra que você vai falar sobre esse tema. Exatamente. Vamos trazer de forma tangível esse lançamento com maior detalhe e também vamos trazer o que a gente está lançando para o mercado agro em termos de agentes. Perfeito. E para aqueles que acreditam que a IA é inacessível, o que você tem a dizer? Última reflexão. Ela jamais e será inacessível, até porque a IA hoje ela tem uma capacidade de escalar gigantesca. Então é só o começo dessa jornada. A IA já é acessível a qualquer empresário, a qualquer negócio, e ela se tornará cada vez mais acessível. E a TOTUS tem soluções para vários tipos de empresas, né? Para vários tipos de empresas. Inclusive a IA, hoje ela está embarcada nas nossas soluções, não só no formato de agente. Então o cliente que adquire uma solução, ele já leva esse produto para o teu negócio com IA embarcado. Então nós temos hoje um avanço estratégico muito grande nesse contexto. Perfeito. Felipe, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu quero continuar esse bate-papo com você em breve, mas hoje, infelizmente, a gente vai finalizar por aqui, até porque você tem que ir para a sua palestra, não é Exato, mesmo? Cris. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi meu. Estamos finalizando mais um podcast FenaBio e Comex Sem Fronteiras, e hoje recebendo aqui o Felipe da TOTUS, trazendo insights e notícias maravilhosas para nós. Bem, eu termino por aqui hoje. Eu sou a Cristiane Faz, diretora da Acron Estratégias em Comércio Exterior, coordenadora do Núcleo de Comércio Exterior do Ciesp de Ribeirão Preto, Franca e Sertãozinho, e host deste podcast e também do Comex Sem Fronteiras. Se esse episódio fez sentido para você, já segue o nosso episódio, segue o nosso podcast, compartilhe com outras pessoas que possa fazer sentido. E também te convido para seguir o nosso Comex Sem Fronteiras, que está no YouTube e também no Spotify. Até o próximo.